Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, eu sou o professor Ismael. Nossa aula de hoje é sobre gases. Vamos explicar para vocês aqui, passo a passo, como compreender o que é um gás, quais são as suas variáveis de estado e como isso pode surgir num exercício de vestibular ou uma prova, né, qualquer. Então, aqui tem um modelo, pessoal, que nós vamos chamar de gás ideal. O que é um modelo de gás ideal? O modelo de gás ideal nada mais é do que um gás confinado em um determinado recipiente, em um determinado sistema, como este daqui. Então nós temos aqui um recipiente com determinado volume. Dentro desse recipiente, dentro desse conteúdo, né, nós temos aqui partículas de gás, ou seja, átomos ou moléculas de gás aqui colidindo entre si e colidindo também com as paredes desse recipiente. Então, o que seria um gás ideal? Para que a gente possa entender o gás ideal, nós temos que entender, em primeiro lugar, quais são as variáveis de estado de um gás. Ou seja, um gás, qualquer gás, possui uma pressão. O que é essa pressão? A pressão nada mais é do que a força que as partículas de gás fazem nas paredes do recipiente, nas paredes do nosso espaço confinado. Perceba que aqui tem alguns átomos, desenhei algumas moléculas, né, do nosso gás ideal. Essas partículas elas se chocam entre si e se chocam também nas paredes aqui do nosso recipiente, gerando uma pressão. Lembrando que pressão é força aplicada em uma área. Então a pressão é devido ao impacto das moléculas nas paredes do recipiente. Okay? O volume nada mais é do que o espaço confinado em que estão essas partículas, ok? Nada mais é do que o próprio espaço do recipiente. E esse gás, essas partículas, possui uma certa temperatura, como qualquer partícula que está na natureza. Todas as partículas possuem um grau de agitação. Temperatura nada mais é do que a medida da agitação molecular das partículas. Essas partículas estão agitadas. Se estão muito agitadas, a temperatura é muito elevada. Se estão pouco agitadas, a temperatura é mais baixa. Então, definindo as variáveis de estado, nós podemos entender então o que é um gás ideal, que seria um modelo para estudo dos gases, ok? A ciência ela se baseia em modelos matemáticos, modelos físicos, modelos químicos, para que a gente possa entender como encontrar respostas para determinados fenômenos naturais. Então, algumas hipóteses aqui que são importantes para que a gente conheça o gás ideal. Ou seja, as partículas são consideradas pontiformes. As partículas de um gás ideal são consideradas pontiformes, como se fossem pequenos pontinhos que estão aqui se locomovendo com um determinado tipo de energia. Então, considerados como pontiformes, são apenas pontinhos, né? Nós fizemos uma abstração, temos que fazer uma abstração para entender o gás ideal como pontinhos que se locomovem aqui e estão sujeitos à lei da dinâmica. Ok, galera? Tranquilo? A segunda hipótese seria: todas as colisões são perfeitamente elásticas, ou seja, há uma transferência de energia de uma partícula para outra, não se perde energia, não há uma perda calórica, né, entre uma colisão e outra, uma perda energética entre uma colisão e outra. São considerados então colisões perfeitamente elásticas, ok? Onde não há perda de energia, uma transferência de energia entre uma partícula e outra. Nossa terceira hipótese, as colisões são de curta duração. Então são colisões breves, rápidas, fugazes. Para que esse gás seja considerado ideal, nós temos que considerar essas três hipóteses, ok? Eu espero que você tenha entendido isso. Todo gás possui pressão, que é a colisão entre as partículas com o recipiente, volume, que é o espaço confinado do gás, e a temperatura, o grau de agitação térmica das partículas. E essas três hipóteses têm que ser respeitadas para que seja então um gás ideal. Beleza, galera? Transformações fundamentais. Um gás ele pode sofrer variações nas suas variáveis de estado. Ou seja, a pressão de determinado gás pode sofrer uma mudança. O volume pode sofrer uma mudança. E a temperatura pode sofrer também uma mudança. Então as variáveis de estado podem alterar, justamente por definição, variáveis de estado, que permitem a mudança do estado daquele determinado gás, ok? Quando essa mudança é isotérmica, quando há uma mudança isotérmica,
as temperaturas se mantêm iguais, ou seja, a temperatura inicial do gás é a mesma temperatura final desse gás. Existe uma mudança na pressão e no volume, a pressão alterou-se, o volume se alterou, mas a temperatura inicial e a final é a mesma, não houve mudança na temperatura. Fique bem claro isso. Se é uma mudança isotérmica, se é uma transformação isotérmica, a pressão inicial vezes o volume inicial é igual à pressão final vezes o volume final. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido isso. Quando é uma mudança isométrica, ou isocórica, ou isovolumétrica? Quando o volume inicial é igual ao volume final. Existe uma transformação, existe uma mudança nas variáveis de estado, porém o volume não se altera nem no início e nem no fim da transformação. O que então se altera? A pressão se altera e a temperatura se altera. Então você tem pressão inicial sobre temperatura inicial é igual a pressão final sobre temperatura final. Fique bem claro isso. Transformação isométrica, isocórica ou isovolumétrica. Quando acontece uma mudança isobárica, uma transformação isobárica, quando a pressão não se altera, a pressão do gás se mantém a mesma durante todo o processo de transformação desse gás, ou seja, o volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual ao volume final dividido pela temperatura final. As pressões se mantêm iguais. A pressão inicial é igual à pressão final desse gás. O nome dessa mudança é isobárica. Beleza? Transformação isobárica. Pessoal, nós temos também uma expressão matemática para quando nenhum dos três estados se mantém constante. Ou seja, a pressão variou, o volume variou e a temperatura variou. Então eu sei que pressão inicial vezes volume inicial dividido por temperatura inicial é igual a pressão final, volume final, temperatura final. Quando o problema nos dá, determinado sistema nos apresenta uma mudança na pressão, uma mudança no volume, uma mudança na temperatura, basta eu aplicar esta expressão, ok? Que vai englobar todas as mudanças, todas as variáveis de estado do nosso gás. Beleza, galera? Aqui estão alguns gráficos para a gente poder entender e interpretar como que isso acontece graficamente. Então, aqui nós temos uma curva, nós chamamos curva isoterma, são as nossas curvas isotermas, ou seja, sobre essa curva vermelha a temperatura é sempre a mesma, ou seja, aqui nós temos uma pressão e um volume, a temperatura é a mesma deste ponto, deste ponto, deste ponto, ou seja, para qualquer ponto que eu pegue sobre a reta vermelha, ou melhor, sobre a curva vermelha, a temperatura é sempre a mesma. Essa é a característica principal de uma isoterma. Qualquer ponto da minha curva é sempre a mesma temperatura. Temos sempre a mesma temperatura. A pressão pode variar, obviamente, o volume pode variar, mas a temperatura é sempre a mesma, ok? Então, aqui eu posso dizer que eu tenho uma isoterma com temperatura 1, aqui na outra curva eu tenho uma isoterma com temperatura 2, e aqui eu tenho uma outra isoterma com temperatura 3, ou seja, a temperatura 1 é menor do que a temperatura 2 e é menor do que a temperatura 3. Quanto mais elevado eu tenho o meu gráfico, ou seja, a minha curva isoterma, maior é a temperatura, ok? Então, esse gráfico representa um gráfico do tipo isotérmico, ou seja, uma transformação isotérmica, onde a temperatura não se altera ao longo, né? Se eu traçar aqui um ponto seguido de outro, a temperatura não se altera, ok? Muito bem. O segundo gráfico representa uma curva do tipo isométrica, pessoal, ou melhor dizendo, uma análise que nós vamos fazer do tipo isométrico, ou seja, um fenômeno isométrico. Percebo que o volume desta primeira curva é V0. O volume da segunda curva também é V0, mas as pressões se alteraram. As pressões se alteraram, ok? As temperaturas se alteraram, T1 e T2, mas o volume se manteve o mesmo, ou seja, neste caso, houve então uma transformação do tipo isométrica, isocórica ou isovolumétrica. Tranquilo, galera? Vamos lá para o terceiro.
Para o terceiro, no caso isobárico, nós temos aqui uma primeira curva, uma segunda curva, uma isoterma, uma segunda isoterma. Essa temperatura é menor do que essa, ok? Percebam que as pressões alteraram-se, as pressões foram alteradas, mas aqui no caso, ou melhor dizendo, aqui os volumes foram alterados. Pessoal, só fazendo uma pequena correção, aqui os volumes foram alterados. Aqui nós temos volume 1, aqui nós temos volume 2. Os volumes se alteraram, mas a pressão se manteve a mesma. Não houve mudança nas pressões, apenas nos volumes e nas temperaturas. Percebam que aqui nós temos uma temperatura, aqui nós temos outra. Então, nesse caso, é o tipo isobárico. Houve uma transformação do caso isobárico, onde a pressão se manteve a mesma. Ok, galera? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Continue estudando. Até a próxima e um abraço a todos. Valeu!